Bom dia, meninos e meninas. A nossa aula de hoje de História, vamos fazer o quê? Correção da atividade que já foi passada anterior. Se você já enviou lá no Class, não precisa enviar novamente. Você só vai fazer a correção. Se errou alguma coisa, vai ajeitar. Você não enviou ainda? Cuidado, olha os prazos de entrega. Lembrando a vocês que a nota do bimestre é correspondente a atividades passadas lá no Class, que é caderno ou livro, TD de fevereiro e o TD de março. Junta, as 3 notas para calcular a sua média. Você deixa de entregar um, automaticamente você não vai conseguir atingir a média, que é um 7. Por quê? Porque se você tira um 10 no TD de fevereiro e tira um 10 no TD de março, somando os dois dá 20. Mas tem um 0 nas atividades. 20 dividido por 3, 6,5. Não passou. Então, fiquem atentos. Não deixe de entregar as atividades. Não se confie só em TD, porque você vai se prejudicar, tá bom? Então, antes de começar a nossa correção, vamos para a chamada. Respondam, viu? Não fiquem calados. Bora lá. Ana Beatriz. Eu é ótimo. Ana Júlia. Presente. Ana Lara. Presente. Caio. Aqui. Caleb. Davi. Francisco Guilherme. Francisco Nicolas. Eu. Francisco Ricardo. Riquelme. Presente. Ícaro. Isadora. Presente. Isadora. Johnny. José Lucas. Aqui. Leonardo Matias. Maria Adiele. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Presente. Paulo Rafael. E Yuri Barbosa. Bora lá. O Edilson Cruz é qual dos dois? O Paulo Rafael ou o Yuri Barbosa? O Yuri. Pronto. Bora lá. Nossa primeira questão, página 65. Vamos lá. Temos o seguinte. Identifique as afirmativas incorretas e corrija. Isso quer dizer que são as alternativas erradas. Então, a gente vai fazer ela e corrigindo. Vamos observar cada item. Presta atenção. Item A fala assim, Antes da Reforma Protestante, pensadores católicos já defendiam mudanças na igreja. Lá na Reforma Protestante, quando a gente começou a falar dela, no início dela, em algum momento eu falei que a Igreja Católica, lá no período feudal, queria mudar esse sistema católico, sistema religioso. Não. Em algum momento eu falei que iria surgir uma nova religião. Não. Não. Então o item A ele está falso. E aí o que é que você vai colocar corrigindo? Desliga o microfone. O que é que você vai colocar corrigindo? Antes da Reforma Protestante, os pensadores católicos não defendiam mudanças na igreja. Não defendiam. Então, onde tem a palavra já, você vai tirar ela e vai escrever a palavra não. Compreendido? Precisa repetir? Qual é a página que eu estou colocando aqui, mas qual é a página? Você pode repetir, por favor? Página 65, primeira questão.
O item A, ele está falso. O que está errado nele? Vou repetir a frase até lá. Antes da Reforma Protestante, pensadores católicos, até aí está certo, não defendiam mudanças na igreja. Você tira a palavra já e escreve a palavra não. Que ele não está pedindo para corrigir, transformar o do errado no certo. Então, o item A está errado, a gente está colocando o certo. Tira a palavra já, que é o que está errado, e vai escrever a palavra não. Item B. A Reforma Protestante uniu a cristandade sobre diferentes denominações cristãs. Observe. O item B está dizendo que durante a Reforma Protestante, todas as igrejas se uniram com o mesmo objetivo, ou seja, propagar a religião, propagar a Bíblia, propagar as escrituras, o que está falando sobre Deus. A gente viu isso na Reforma Protestante, as igrejas se uniram ou a Igreja Católica se desintegrou, existindo uma nova religião, que foi a protestante. E aí? A Igreja Católica se... Qual é o nome? Desintegrou. Se desentregou. Então, o item B está falso. Como é que vocês vão colocar? Deixa eu primeiro ler como vai ficar e depois vocês escrevem. A Reforma Protestante separou a cristandade sobre diferentes denominações cristãs. Então, você vai tirar a palavra uniu e vai escrever a palavra separou. A Reforma Protestante separou a cristandade sobre diferentes denominações cristãs. Posso ir para o item C? E aí? Deu certo? Sim, pode. Vamos lá. Item C fala o seguinte. A Igreja Católica ficou indiferente à Reforma Protestante. Vamos lembrar. Lutero foi o primeiro protestante dentro do movimento da Europa, lá na Alemanha. Não concordava com as ações da igreja, não concordava com o que a igreja estava fazendo, principalmente as indulgências, que era a venda de perdão. Lutero, que era um monge, conseguiu comprovar, demonstrar para o povo que a Igreja Católica estava se beneficiando em cima deles. Quando eu digo se beneficiando, ela estava lucrando, porque a partir do momento que ela vendia o perdão, o povo começou a comprar o perdão. E na Bíblia, que a gente já viu em aulas anteriores, em nenhum momento é mencionado isso. Você pagar para ter o seu perdão. Não, o seu perdão tem que vir de onde? O seu arrependimento tem que vir dentro de você, tem que vir do seu coração, ou seja, tem que ser algo natural. E a única pessoa que pode lhe perdoar é Deus, quando você se arrepende dos seus pecados. Então, item C, quando diz a Igreja Católica ficou indiferente à Reforma Protestante, está errado também. O que é indiferente, que ela não quis saber, ela não ligou. Você quer fundar uma nova igreja? Pode fundar. Você que está falando mal da igreja, você pode falar. E não era assim. A Igreja Católica, ela ficou incomodada. Ela realmente ficou insatisfeita com o que estava acontecendo. Oi. Eu ia falar isso, que ela reagiu às críticas deles. Então, porque ela não concordou, ela não aceitou, ela não ficou calada. Então, item C, você vai colocar o seguinte, a Igreja Católica ficou incomodada, ficou, deixa eu ver outra palavra que a gente pode colocar, insatisfeita, preocupada com a Reforma Protestante. Mais uma vez, a Igreja Católica ficou preocupada, insatisfeita com a Reforma Protestante. Mas o preocupada é a palavra que se encaixa melhor. Podemos ir para o item D? Tia. Oi.
Sim. Onde é que a gente via essa tarefa? Essa tarefa, vou colocar até aqui para quem não entendeu. A atividade que estamos fazendo hoje é correção. Você vai enviar na pasta correspondente à semana passada, certo? Na pasta de hoje você vai enviar alguma coisa? Não, você não vai enviar. Por quê? Porque isso aqui não é da aula de hoje, atividade passada agora. Isso aqui é correção do que já foi passado. Oi. Oi. Alguma... A minha resposta está certa? A Igreja Católica reagiu às críticas do movimento protestante promovendo a Contra-Reforma ou Reforma Católica. Está certíssimo. Quando ela reagiu é porque ela não ficou satisfeita. Ela não estava concordando com a nova religião surgindo. Item D de dado, bora lá. O Concílio de Trento reafirmou a doutrina católica e condenou a venda de indulgências. E aí? Concílio de Trento, a gente viu em aulas anteriores, principalmente nas videoaulas gravadas, que estava relacionado com a reunião dos membros da Igreja Católica, onde o Papa comandava essa reunião, e que lá eles foram decidir de que forma poderiam combater a reforma protestante, como eles iriam combater a nova religião que estava surgindo, a luterana, a anglicana e a calvinista, que a gente viu, Lutero, Henrique VIII e João Calvino, que foram os 3 protestantes, 2 membros da igreja e um monarquia, ou seja, um rei. Então, a Igreja Católica se reuniu para saber como eles iriam tomar atitude diante dessas novas religiões que estavam surgindo. E que a Igreja Católica, independente do seu local dentro do continente europeu, eles deveriam seguir o mesmo falar, ou seja, eles deveriam seguir as mesmas determinações, agir da mesma forma, falar da mesma forma, para que a sociedade percebesse que a igreja estava certa e que os protestantes estavam errados. Então, diante disso, a Igreja Católica fez o quê? Reconheceu, vamos dizer assim, para conquistar o povo, reconheceu que a venda de indulgências era um ato errado. Então, entender quando diz, ó, o Concílio de Trento reafirmou a doutrina católica e condenou a venda de indulgências, está certo ou está errado? Está certo. Está certo. Condenou a venda de indulgências, então começou a falar para os católicos que a igreja havia cometido um erro, os membros da igreja que estavam fazendo isso tinham sido afastados e que eles tinham que reafirmar a doutrina católica. Como foi essa reafirmação? Foi criado grupos, Companhia de Jesus, grupos com padres jesuítas que, além do continente europeu, foram enviados para outros territórios, um desses, Brasil, que nesse período estava sendo dominado pelos portugueses, que aqui no Brasil os padres jesuítas, eles tinham qual objetivo? Ensinar a língua portuguesa e catequizar os índios, ensinar a religião católica, ou seja, essa companhia de padres, eles tinham que ir pelo mundo espalhar a religião católica, trazer mais fiéis para a igreja. Então, o item dele está verdadeiro. Vamos lá para a segunda questão. Identifique o que se refere a cada frase, ou seja, qual fato histórico cada frase está relacionada. Item A fala o seguinte: movimento de renovação e reação da igreja à reforma protestante. Como se chama o movimento que a Igreja Católica realizou após a Reforma Protestante? Como se chama esse movimento? Reforma Católica? Reforma Católica ou Contra-Reforma. Reforma Católica ou Contra-Reforma. Podemos ir para o item B? Sim. Criado para vigiar, julgar e punir os acusados de heresia, punir aqueles que estavam falando mal da igreja. Vou dar os exemplos. Foi
Concílio de Trento ou foi o Tribunal do Santo Ofício? Tribunal. Tribunal do Santo Ofício, olha só. Criado para vigiar, julgar e punir. Então, foi o Tribunal do Santo Ofício. Item C. Ordem religiosa que foi essencial na difusão da fé católica. Olha, acabei de mencionar a vocês. O nome do grupo que foi criado para propagar, levar a religião católica pelo resto do nosso planeta, inclusive aqui, ó, no Brasil. Qual foi o nome do grupo? Falei para vocês. E aí? Tia, eu botei Companhia de Jesus. Eu botei Campanha de Jesus. Companhia de Jesus. Esse foi o nome do grupo. Companhia de Jesus. Aí, entre parênteses, vocês vão colocar, ó, jesuítas, que foram os padres. Companhia de Jesus foi o nome do grupo fundado pela Igreja Católica para levar a religião pelo resto do mundo. E quem ficou com essa missão foram os padres jesuítas. Item D. Decreto que estabeleceu a liberdade de culto na França. Que é a liberdade de culto, independente da religião, católica ou não, as pessoas tinham o direito de expressar a sua religião, expressar o seu pensamento. Coloquem aí, Edito de Nantes. Edito de Nantes. Edito de Nantes. Página 66. Primeira questão. Podemos? Sim. Leia 2 das 95 teses escritas por Martim Lutero para responder as questões. Antes da gente ir para essas duas, no decorrer das nossas aulas, mostrei outras para vocês. Lembrando que dessas 95 teses, Martim Lutero, que era um monge e não concordava com a Igreja Católica, com as suas ações, ele escreveu essas 95 teses, ou seja, 95 revisões dele, que a Igreja Católica estava praticando errado. E fez o quê? Colou na porta da igreja. Martim Lutero foi excomungado, ou seja, colocado para fora da igreja. Diante disso, ele fundou a nova religião, que foi a protestante luterana, com apoio da monarquia alemã. Quando eu falo monarquia, do rei e da rainha. Quando ele fundou a igreja, o que foi que Lutero fez? Ele pegou a Bíblia, que era escrita em latim, transcreveu para a língua oficial do seu país, o alemão. Assim, a comunidade, a sociedade que sabia ler, iria entender o que estava escrito na Bíblia e poderia, nessa forma, conversar, mostrar sua posição e compreender que a Igreja Católica havia cometido atos errados, ou seja, que Lutero estava certo naquilo que ele estava falando. Das nossas 95 teses, temos a 21, que fala o seguinte: erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda pena e salva pelas indulgências do Papa. Olha só, ele está dizendo que aquelas pessoas que cometem esse ato, que cometeram esse ato, elas estavam errando. Então, os pregadores da indulgência eram aqueles que vendiam. Quem eram? Os monges, os padres. Quem determinava? O Papa. Nesse período aqui, era o Papa Leão III. Então, ele era o comandante, vamos dizer assim, a autoridade maior da Igreja Católica. Então, ele deu a ordem, junto com os padres e com os monges, começaram a propagar nos territórios que aquelas pessoas que haviam cometido um pecado, mediante o pagamento à igreja, eles teriam seu perdão. E aí algumas pessoas poderiam até se questionar e perguntar o seguinte: é só eu pagar que eu vou ter o meu perdão? Aí alguns diziam o quê? Você está pagando e o
os padres, a Igreja Católica vai ficar de joelho no chão e rezar, interceder por você diante de Deus, para que você tenha os seus pecados perdoados. Olha como a igreja conseguia entrar na cabeça das pessoas naquele período. Como eu já disse para vocês, é um fato da Igreja Católica que não é legal para a nossa história. Quando eu digo para a nossa história, a história cristã. E a Igreja Católica, com o passar do tempo, ela reconheceu esse erro. Reconheceu que aquilo que foi cometido lá atrás foi errado. Então, a partir do momento que ela reconhece o erro cometido por pessoas antigas, ou seja, pelos antepassados, ela está tendo uma nova chance de reestruturação. Segunda tese. Por isso, a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada por essa magnífica e indistinta promessa de absolvição de pena. Ele mostrou o quê? Que a igreja estava enganando o povo, porque o perdão, ele não vem mediante ao pagamento. O perdão vem mediante o quê? Ao seu arrependimento. Quando você se arrepende, automaticamente não é mais para você cometer aquele ato. Então, se não é mais para você cometer, Deus vai o quê? Vai lhe perdoar. Mas não é o arrependimento da boca para fora. É um arrependimento que vem aqui, ó, diante de você, diante do que você está sentindo. Item A fala assim: qual prática da Igreja Católica é criticada no texto? Qual é a maior crítica de Lutero nessas duas teses? E aí? Venda de indulgências? Venda de indulgências. Venda de indulgências, exatamente. Professor, eu coloquei compra do perdão, venda do perdão. Também está certo. Mas vamos tentar usar as palavras corretas, né, daquele tempo. Venda de indulgências. Item B. Que argumento Lutero apresenta para condená-la? E aí? O que foi que A Lutero... compra das indulgências não podiam redimir os pecados. Que a compra da indulgência não poderia redimir, ou seja, você não iria ter o seu perdão. O seu perdão não era mediante a uma compra. Então, as pessoas estavam sendo o quê? Enganadas. C. Que outros fatores contribuíram para a realização da reforma protestante? Foi só a questão da venda de indulgência que fez com que Lutero fundasse uma nova igreja? Foi só isso? Não. Não. Quais foram outras ações? Digam aí. Vamos lá. Vimos nas nossas aulas anteriores. Indulgência, a compra e venda do perdão. Tínhamos também a Igreja Católica tendo dominação territorial, ou seja, política. Então, você vai colocar aí no item C. Participação da igreja na política. Participação da igreja na política. Participação da igreja na política. Posso falar? Continuar? Peraí. Sim. Participação da igreja na política. Segundo, venda de objetos religiosos. Venda de objetos religiosos. Aí, entre parênteses, você coloca livros sagrados e imagens de santos. Venda de objetos, aí entre parênteses, livros sagrados e imagem de santos. Fecha parênteses. Não precisa copiar o que eu vou falar. Nesse período, a Igreja Católica vendia imagens e dizia que aquela imagem ela era abençoada, que era uma forma de você ter ela na sua casa e que você estaria protegido. Então, a Igreja Católica lubridiava, ou seja, enganava o povo nessa questão. Com o passar do tempo, a Igreja Católica foi mostrando que uma imagem, ela não é, preste atenção, ela não é a representação de uma bênção dentro da sua casa. E sim, uma forma no momento que você vai conversar, uma forma
de você ter aquela pessoa, vamos dizer assim, mais próxima de você. A gente já falou sobre isso em aulas anteriores. Recapitulando, ó. Quando você está sozinho no seu quarto e você tá pensando numa conversa que você teve com um amigo, na sua mente não vem a memória, a imagem do seu amigo ou da sua amiga? Quando você lembra da conversa que você teve? Sim. Então, o que a Igreja Católica atualmente fala? Que quando você está diante de uma imagem, não é que aquela imagem ela é santa. Não é que aquela imagem ela vai representar Deus na sua vida. Não é. É uma imagem, é um objeto. Mas que é uma forma de você olhar para ela e você perceber que você está mais próximo de Deus, que você está mais próximo de Nossa Senhora, que você está mais próximo de um santo. Isso com relação à Igreja Católica, certo? Tem aqueles que concordam e tem aqueles que discordam. Ou seja, tem gente que está aqui na nossa aula que é católico e tem gente que é evangélico. Mas a gente sempre tem que ir diante de uma situação dessa. A gente tem que ter o quê? Respeito pelas posições e pelas situações. Estamos falando da Igreja Católica, de um assunto lá atrás, então a gente tem que ter respeito independente da religião que a gente pratique hoje. Então, quando ela diz, mais uma vez, que hoje a Igreja Católica fala isso, mas lá na época de Lutero, de João Calvino, do rei Henrique VIII, do Papa Leão III, lá naquele período, eles diziam que as imagens elas eram santas, elas eram sagradas. Então, se você tivesse ela na sua casa, a sua casa estaria protegida. Então, diante disso, as pessoas pagavam para ter essas relíquias, vamos dizer assim, da igreja. Hoje, os membros da Igreja Católica têm essa consciência de que a imagem ela é uma forma de você estar mais próximo de um santo, mais próximo de uma Nossa Senhora, mais próximo de Jesus Cristo. É uma forma de você conversar com ele. Compreendidos? Sim. Alguma Sim. dúvida? Não. Não. Pois vamos lá para chamar mais uma vez. Vamos lá. Que? Ana Beatriz. Aqui. Ana Júlia. Presente. Ana Lara. Aqui. Caio. Aqui. Caleb. Davi. Guilherme. Nicolas. Eu. Ricardo. Riquelme. Presente. Ícaro. Isadora. Aqui. Johnny. José Lucas. Aqui. Leonardo Matias. Maria Adiele. Maria Eduarda. Aqui. Maria Fernanda. Presente. Paulo Rafael. E Yuri Barbosa. Então, meninos e meninas, prestem atenção. Hoje, na nossa aula, a gente fez a correção da página 65 e 66. Prestem atenção. Você que já enviou, e aí na hora da correção tinha alguma coisa errada, não precisa reenviar. Você faz a correção no seu caderno normal. Você que não enviou, você tem até o final do dia para enviar. Passou esse final do dia, a sua pontuação não vai mais ser contabilizada, porque a atividade já está atrasada, certo? Eu acabei de responder, então é só você tirar a foto e enviar lá no Class. Professor, onde eu vou enviar? Na pasta da aula da semana passada. Você vai enviar a atividade lá, porque é correspondente à semana passada. Certo? Compreendidos? Alguma dúvida? Sim. Alguma dúvida? Não. Não. Por meu povo. Bom dia para vocês. Não. Vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Próxima aula, quem tiver dúvida, TD. A gente vai tirar as dúvidas do TD. Então, preparem ele. Respondam de lápis. Para na hora da dúvida, se tiver errado, você apagar e consertar.
Mas, quando for entregar lá na escola, o TD não pode estar respondido de lápis. Tem que estar de caneta. Fiquem atentos a isso, tá bom? Tia, o TD de amanhã é o de março? É o de março. Tá bom? Tchau. Tia, eu tô começando a fazer os outros. Tia. Geografia